No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Carta de bispos e arcebispos critica governo de Jair Bolsonaro, cita desprezo pela educação, cultura e saúde, mas CNBB nega responsabilidade. Juíza substituta de Sérgio Moro em Curitiba, Gabriela Hart, suspende repasse de R$500 milhões da Operação Lava Jato a combate da Covid-19 até decisão do Supremo. Estudo da ONG Oxfam mostra que patrimônio dos super ricos no Brasil cresceu $34 bilhões durante a pandemia do novo coronavírus. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 28 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Fugindo um pouco da política institucional, eu gostaria de dedicar o nosso espaço editorial de hoje a uma interessante análise do professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins, comentarista nosso aqui no Faixa Livre, acerca de um debate que ocorreu recentemente sobre a luta do movimento negro no país. O título do texto é Marxismo, Liberalismo e a Questão Racial no Brasil. Observando o debate entre Jones Manuel, Letícia Parks e Djamila Ribeiro, gostaria de ponderar o seguinte: não há um único movimento negro, como não há um único movimento operário, um único movimento LGBT, um único movimento feminista e nenhuma única versão de marxismo. Lenin e Rosa Luxemburgo romperam com a Segunda Internacional e o Partido Social Democrata Alemão, que seguiu os caminhos de Kautsky ou de Bernstein, apoiando a guerra e o imperialismo. Se há frações do movimento negro socialistas e marxistas, há outras burguesas e liberais que entendem que revolução é criar uma burguesia negra. Nos debates sobre a questão racial nos Estados Unidos dos anos 60 e 70, isso foi amplamente discutido por suas lideranças. O ponto culminante dessa polêmica foi a carta aberta de Eldridge Hoover, ministro da Informação do Black Panther Party, desde seu exílio na Argélia, a Stokely Carmichael, primeiro-ministro demissionário dos Panteras Negras. Hoover, que reivindicava o marxismo-leninismo, dizia que não haveria solução social para os pretos nos Estados Unidos, enquanto não houvesse solução para os trabalhadores brancos, indígenas, esquimós, mexicanos, porto-riquenhos e chineses. Acusa Carmichael de colaborar com Richard Nixon, atacar a unidade proletária em nome de outra em torno da cor da pele, agregando direita e esquerda afro-americana com grupo de pressão para viabilizar a formação de uma burguesia preta no capitalismo estadunidense. Hoover aponta que este caminho, mesmo se bem-sucedido, não resolveria os problemas sociais do capitalismo estadunidense, seu vínculo estrutural com o racismo e muito menos os problemas da população negra na África, no Caribe e no mundo, alvos do imperialismo estadunidense que continuaria a seguir, mesmo modificando os tons de suas cores. Percebendo o risco político da questão racial e sua penetração crescente entre estudantes e a população, a partir da crise do Vietnã e das manifestações de massa de afrodescendentes e trabalhadores,
a burguesia liberal estadunidense, vinculada às leis de Jim Crow até os anos 1960, resolveu se transformar na campeã mundial do antirracismo e dar lições para conter seu potencial revolucionário. Para isso, passou a financiar um enfoque da questão racial que fosse um dique à realização da proposição de Marx, trabalhadores de todo o mundo, univos. Rompeu-se a unidade dialética entre classe social e questão racial por uma visão que estimulou a formação de grupos corporativos identitários que competissem entre si por um lugar ao sol no capitalismo. Ao invés de trabalhadores de todo o mundo univos, trabalhadores de todo o mundo compitam por um lugar no paraíso da prosperidade do capitalismo calvinista, que é para poucos. Aqui no Brasil, a visão liberal tem sido fortemente difundida pelo Banco Mundial, pelas fundações norte-americanas, por grupos políticos que querem reformas moderadas no capitalismo dependente e pela Rede Globo. Pretende-se negar o genocídio dos trabalhadores pretos ou quase pretos de tão pobres e periféricos, com exemplos pontuais e bem-sucedidos de ascensão à ordem burguesa. Para estabelecê-la, tenta-se camuflar as diferenças, calar o debate e impor um modelo único que é o da integração à ordem burguesa, sob o conceito de empoderamento. Usa-se a intimidação para restringir o debate e agora ameaças de processo judicial. Na África do Sul, o Cyril Ramaphosa, herdeiro de Mandela, é o representante legal da Coca-Cola no país e um de seus homens mais ricos. A África do Sul pós-apartheid é uma sociedade muito melhor que a anterior. Gerou uma burguesia negra, mas continua a ser um dos países mais desiguais do mundo e as denúncias de corrupção contra segmentos do CNA são fortíssimas. Acho compreensível e legítimo que haja um movimento negro burguês. A grande diferença entre brancos e negros no Brasil não está em sua distribuição na classe trabalhadora, mas na sua distribuição na classe dominante. Todavia, é preciso saber qual é a real bandeira política de cada uma e cada um, o que queremos apoiar e até onde. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira, bom dia.
Bom dia a você e seus ouvintes. É muito prazer falar para os seus ouvintes no programa Faixa Livre. Carlos Siqueira, muito obrigado por conversar conosco aqui novamente no Faixa Livre. Carlos, o momento que o país atravessa nos causa enorme preocupação. O presidente Jair Bolsonaro tem correspondido às expectativas de destruição do Estado Nacional, ameaça à democracia, mostrando total incapacidade administrativa e acrescentando à lista de desastres um caráter genocida no trato a essa pandemia de Covid-19. Como é que o PSB tem observado o governo do ex-capitão do Exército até agora, Carlos? Olha, nós do Partido Socialista Brasileiro, da Direção Nacional, desde o primeiro dia desse governo e desde a campanha, obviamente, que temos nos colocado diametralmente na oposição, contrária às suas ideias, por consequência, na oposição a esse governo que é, por natureza, ultraconservador, de ideias, inclusive, fascistas, antinacional e antipopular. De modo que as suas políticas não podem nos surpreender, porque a visão do Bolsonaro e da equipe dele, especialmente da equipe econômica, que é mais destruidora ainda do país, da economia do país, será destruída se for levada a cabo as ideias do senhor Guedes, né? Com privatizações de empresas importantes, inclusive com ameaça de privatização ao Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, foi fundado ainda por Dom João VI, e que tem um papel fundamental para dar um certo equilíbrio no sistema financeiro nacional, que já é demasiadamente concentrado, né? E, portanto, esse governo, além disso, tivemos a má sorte, né? Infelizmente, nós todos brasileiros e brasileiras, do país enfrentar uma pandemia em pleno governo do Jair Bolsonaro. E as posições dele desde o início têm sido muito semelhantes à do Trump, ele é um imitador do Trump, que também é um desastrado lá nos Estados Unidos, e as consequências são gravíssimas. O negacionismo anticientífico, não segue as orientações, falava que seria uma gripezinha, hoje nós estamos enfrentando essa mortandade, e a população desorientada, porque os que seguem a ciência dizem uma coisa, os governadores, os prefeitos e o Ministério da Saúde seguem exatamente no sentido oposto, prejudicando extremamente a população, fazendo divulgações de um medicamento que não tem eficácia científica comprovada, ou seja, é um desastre absoluto, né? Podemos dizer que é uma má sorte dos brasileiros ter um presidente com esse tipo de ideia no momento tão difícil da vida de toda a população do nosso país. Falando em Ministério da Saúde, Carlos, o general Eduardo Pazuello, que está há mais de 2 meses no comando da pasta, acabou sendo protagonista na última semana desse que eu considero um verdadeiro crime contra a humanidade. Um comitê do Ministério alertou o militar a respeito da necessidade de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19. Do contrário, o país levaria pelo menos 2 anos para superar a pandemia. Além de não seguir a recomendação dos técnicos, ele autorizou a reabertura das atividades econômicas no país. Vocês do PSB pretendem tomar alguma iniciativa a respeito desse episódio, Carlos? Essa é uma denúncia muito grave. Essa denúncia é gravíssima. E junto a ela vem uma outra igualmente grave, se não mais, que é o fato de os recursos que foram extraordinários, que foram aprovados pelo Congresso Nacional e disponibilizados ao Ministério da Saúde, o TCU descobre, num estudo que fez sobre a execução orçamentária, que apenas 24,9% desses recursos foram utilizados, quando há carência de recursos nos estados e no município para o combate à pandemia da Covid-19. Em função desse estudo, o PSB, o PDT, a Rede e o PP, reunidos extraordinariamente a semana passada, virtualmente, claro, decidimos orientar os nossos líderes na Câmara e no Senado a pedir a abertura de uma CPMI, ou seja, uma CPI mista na Câmara e no Senado. O nosso líder, na hora que eu passei a decisão para ele, inclusive que é do Rio de Janeiro, o deputado Alessandro Molon, imediatamente ingressou com esse pedido, está mobilizando os líderes dos outros partidos para as assinaturas, claro, no momento que não é tão simples pegar as assinaturas em função da ausência física de praticamente quase todos os parlamentares aqui em Brasília.
No entanto, essa medida precisa ser bem efetivada, porque, de fato, o que você coloca, agregando-se esse outro fato da não utilização dos recursos disponibilizados no Ministério da Saúde, representa um crime, né? Porque a população e os governos estão carentes de recursos e o recurso disponível sequer é usado. A parte disso, o senador por São Paulo, Olímpio, que é do PSL, inclusive, do partido, e que votou no Bolsonaro, denuncia que esse recurso está sendo utilizado para beneficiar os seus correligionários no Congresso Nacional, o que agrava mais ainda a situação. Então, tudo isso vai ser apurado e vai ser apurado com rigor, e o nosso partido, como nossos partidos irmãos, também estão atentos a isso e também decidiram por esse caminho da CPMI, que é preciso apurar esse crime contra a população brasileira. E como você tem visto a atuação parlamentar do governo de Jair Bolsonaro, Carlos? O ex-capitão foi eleito com aquele discurso condenando a velha política, mas bastou a situação ficar ruim para o seu lado que ele passou a adotar a mesma estratégia dos seus antecessores do toma lá da cá. Quem acreditou num discurso antipolítico, antipartidário do Jair Bolsonaro, num discurso que não negociaria nada com ninguém, com nenhum partido, entrou no conto do vigário, né? Porque, de fato, ao ser eleito, inicialmente ele tentou coisas ainda piores, que foi o fato de fazer, de prestigiar mobilizações dos seus adeptos de ultradireita, fascistas, para pedir o fechamento, que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo, ou seja, o fim da democracia e intervenção militar. Ele, percebendo que a sociedade reagiu, o Supremo Tribunal Federal reagiu muitíssimo bem, o Congresso também reagiu bem, a sociedade também reagiu, todas as instituições, a sociedade organizada, OAB, CNBB, ABI e tantas outras instituições da sociedade reagiram fortemente contra a ideia de uma nova ditadura no Brasil. E ao fazer isso, evidentemente, ele se percebeu o caso do filho, da família dele, que se apura esses envolvimentos e rachadinha e outras coisas mais, o caso Queiroz e tal, e isso fez com que ele recuasse, a meu ver, apenas como uma tática, e passasse a prestigiar os partidos que estão dispostos a participar de qualquer governo, que são os partidos que compõem o chamado Centrão no âmbito das duas casas do Congresso Nacional. Obviamente, contrariando, como tudo que faz, o seu discurso de campanha. Né? Ninguém poderia imaginar que estaria elegendo alguém que pudesse ter uma prática diferente, porque, afinal de contas, ele foi deputado durante 27, quase 28 anos na Câmara dos Deputados em Brasília, e, portanto, não havia nada de novo, e o seu discurso sempre foi um discurso extremamente atrasado, reacionário, e um discurso de ultradireita que todo mundo já conhecia, né? Obscurantista. Portanto, ele agora está fazendo exatamente aquilo que ele disse que não fazia e que criticava os partidos políticos durante a sua campanha. Ou seja, estamos a ver novamente a venda de um discurso e a entrega de outro, de uma prática completamente oposta àquilo que ele pregava. A grande questão, Carlos, é que nem sempre essa política de favorecer parlamentares com a liberação de verbas e a concessão de cargos no executivo vai surtir efeito. Exemplo disso foi a votação da renovação do Fundeb na Câmara na semana passada, onde o governo teve uma derrota retumbante. Nós temos aí, nesse segundo semestre, temas importantes a serem debatidos, especialmente a reforma tributária, que foi apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma administrativa também está no radar do governo. Só que as denúncias contra o presidente vão se multiplicando lá em Brasília. Além dessa rede criminosa de divulgação e criação de fake news, que acabou elegendo o ex-capitão do Exército, temos esse escândalo do possível vazamento daquela operação da Polícia Federal contra as rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, às vésperas do segundo turno para favorecer o atual presidente. Você acredita que essa base comprada do Bolsonaro vai se comprometer a apoiar uma figura politicamente tão frágil? Não podemos esquecer que o Jair Bolsonaro está sem partido desde novembro do ano passado. De fato, isso nada
articulações limpas e pode assegurar as ideias desse governo, os projetos dele são todos escurantistas e nem mesmo o Centrão será capaz de dar uma maioria consistente a ele. Porque existe uma coisa chamada eleitor, existe algo chamado opinião pública, a que todos os partidos, independente da sua ideologia e dos seus programas, estão atentos também. Veja só o que passou. O Guedes ficou de apresentar uma proposta de reforma tributária, que precisamos fazer uma reforma tributária, não essa que ele supostamente apresenta. Mas, na verdade, o governo sequer apresentou uma proposta, ele apresentou uma ideia dentro da proposta de reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Mas ele não foi capaz de apresentar uma proposta com começo, meio e fim, que você possa ver todo o sistema junto e como ele poderá ficar. Ele apresentou uma proposta que, aliás, uma proposta absolutamente desastrada. Para se ter uma ideia, quando você soma os impostos e chega a uma alíquota de 12% para a área de serviços, que é altíssima e que no fundo prejudica nem são os comerciantes tanto, mas ainda os consumidores, o que você coloca um maior peso do pagamento de impostos na população e sobretudo nos pobres, que são os que mais consomem tudo que ganham pouco no Brasil. Ele também coloca, aí põe 12% para a área de serviços, que inclui comércio e todos os serviços que sejam feitos, 12%, e 5,8% para os bancos. Observe bem, as instituições que mais tiveram lucro nas últimas décadas no Brasil, em todos os governos, agora ele propõe uma lista que é menos da metade do que ele propõe para o setor de serviços. Então é inaceitável. Eu acho que o Congresso não aceitará isso, nem mesmo o Centrão aceitará uma coisa tão desastrada como essa, e assim mesmo uma coisa completamente incompleta, porque você vai mudar esse pouco. E os demais, como ficarão? É um sistema, o sistema tributário nacional, ele tem que ser visto como um todo, e não apenas pontualmente. Quem tem uma proposta completa é a Câmara e o Senado. O governo, até hoje, foi incapaz de apresentar essa proposta ao Congresso Nacional, e o que apresentou é inaceitável. E qual é a proposta de reforma tributária que o PSB defende, Carlos? Olha, nós temos que nos guiar primeiramente por esse sistema, pelo sistema do parâmetro, e é uma proposta que passa de justiça fiscal. Porque o que acontece no Brasil hoje é que quem paga mais impostos é a classe média e a classe dos pobres. Enquanto isso, os ricos e os que ganham mais pagam menos. Então, esse princípio tem que ser exercido em qualquer país, em qualquer democracia amadurecida, minimamente civilizada. Quem ganha mais, paga mais. É óbvio, né, que isso é o normal. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país tão injusto do ponto de vista tributário, para você ter uma ideia, que só ele, Brasil e a história, são os únicos países que não cobram os dividendos dos bancos e das grandes empresas. O que significa isso? Um banqueiro ganha, por exemplo, 12 bilhões, 1 bilhão, 12 bilhões por ano, recebe, é sócio do banco e não paga nem um centavo de imposto de renda. Enquanto nós, da classe média e os pobres, pagamos entre 15% e 27,5% de impostos. Observe. Então, você tem que ter parâmetros, ele tem que taxar mais, taxar as grandes riquezas, taxar cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Isso é óbvio. Então, se qualquer proposta que queira melhorar o sistema, ela vai corrigir isso e taxar menos o consumo e mais a renda e mais a renda e a propriedade, e não fazer o que faz o sistema político brasileiro. Portanto, também os projetos da Câmara e do Senado, até esse momento, não demonstraram essa inversão de correção para corrigir essa injustiça com a maioria da população brasileira. Mas nós lutamos por um sistema que tenha paradigmas que possa exatamente fazer essa correção e oferecer um sistema de cobrança de impostos juntos para a maioria da população. A grande questão, Carlos, é que a concertação de forças lá no Congresso não é favorável para nós que fazemos oposição ao governo Bolsonaro. Você acha que é possível a aprovação de uma reforma justa com a conformação dos partidos lá no Congresso atualmente? Não me parece um ambiente tão favorável assim, infelizmente, né? Eu acho que pode melhorar um pouco o sistema, pode desburocratizar. A gente tem que ficar no Brasil nesse momento de conservadorismo e com influência enorme do poder econômico sobre os parlamentares,
não me parece que tenhamos uma maioria suficiente para fazer isso pessoalmente, infelizmente. Ainda que politicamente o Jair Bolsonaro seja um desastre, Carlos, ele parece ainda muito viável eleitoralmente. Pelo menos foi o que mostrou um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido da revista Veja. O atual presidente aparece liderando todos os cenários em primeiro turno para as eleições de 2022. Ficam atrás do político, na opinião popular, o ex-presidente Lula e Fernando Haddad, ambos do PT. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e até o apresentador de TV Luciano Huck. O que é que você acha que leva a esse surpreendente resultado, Carlos? Aliás, te surpreende essa liderança do Bolsonaro nas pesquisas, ainda que estejamos há mais de 2 anos das eleições presidenciais? Veja, eu acho que falar de eleição presidencial há 2 anos das eleições é algo muito temerário, porque afinal de contas, como é que o eleitor não está com a cabeça ainda nem na eleição municipal, quanto mais na eleição nacional. O presidente está exposto diariamente e tudo mais. Eu sinceramente não valorizo muito esse resultado dessa pesquisa. Se é que ela realmente está correta, eu acho que falar de eleição presidencial agora, e não acho tão desfavorável não, sistemático, que com as políticas que o Bolsonaro tem, não será assim tão fácil de se reeleger não. Vamos aguardar o tempo, vamos passar pelos resultados das eleições municipais e vamos tratar de fazer uma oposição séria e de preferência unida, não apenas da esquerda, centro-esquerda, mas de todos os democratas do Brasil, para vencer esse obstáculo e superar esse desastre que será. Daqui a 4 anos vamos fazer um balanço sobre o que foi esse governo. E aí nós vamos ter tempo igual para todos, vamos ter televisão, rádio, televisão, a sociedade mobilizada, o povo podendo ir à rua, e, portanto, a sucessão presidencial será num clima completamente diferente. Eu não reputo um valor como estão dando a essas pesquisas e a esses resultados, não. Acho que é muito cedo para se chegar a qualquer conclusão a respeito da sucessão presidencial. Estamos há mais de 2 anos com a eleição municipal pelo meio aí. E por muitas coisas a acontecer. 2 anos no Brasil em matéria de dinâmica política é quase uma eternidade. Há 1 ano antes da eleição de 2018, por acaso alguém apostaria que seria Jair Bolsonaro o presidente da República? Não. Da mesma forma, eu não posso apostar que ele será o seu próprio sucessor daqui a mais de 2 anos. Vamos aguardar, vamos ter cautela e vamos cuidar em trabalhar, que o resultado poderá ser bem diferente. Ainda que estejamos longe das eleições presidenciais, Carlos, o Bolsonaro atualmente tem 30% da aprovação popular. Isso é de fato muito preocupante. Não deixa de ser, claro, mas também não é grande coisa. Todos os antecessores dele, com 1 ano e pouco de mandato, tinha bem mais do que isso. Pode verificar, pode fazer um histórico. E nenhum deles, 1 ano e meio de governo, tinha tão pouco, tinha bem mais. Então não é assim tão simples, não. Eu não sou tão pessimista quanto as pessoas que olham para esses números e veem um desastre lá na frente. Não penso que será assim tão simples. Agora, Carlos, eu gostaria de uma avaliação sua para o papel da oposição ao Jair Bolsonaro. Você observa a força das legendas de esquerda e centro-esquerda nessa disputa retórica pela deposição do ex-capitão do Exército? O resultado dessa pesquisa, que coloca o Bolsonaro liderando a corrida presidencial de 2022, não aponta talvez para um erro de estratégia dos partidos ditos progressistas? Não, veja, o impeachment, ele ocorre por crime de responsabilidade. Crimes já ocorreram vários, né? Inclusive contra o Estado de Direito Democrático. Agora, o impeachment é, sobretudo, um ato político também. Né? Além de jurídico, é um ato político. Juridicamente, ele está corretíssimo, politicamente é um processo. Como todo processo, ele requer mobilização, que não se pode fazer agora, ele requer um tempo, né? E uma tramitação inicialmente na Câmara de Deputados, depois no Senado. Eu lembro muito bem e participei da reunião de líderes como observador na época, da Câmara e do Senado, que discutiram a primeira vez o impeachment do Fernando Collor, e o Fernando Henrique disse a seguinte frase: que impeachment
é igual à bomba atômica, que foi feita para não ser usada. E menos de 3 meses depois, ele estava envolvidíssimo na campanha do impeachment do Fernando Collor, e foi graças a ela que depois ele se tornou ministro do Itamar e que depois se tornou candidato do Itamar na associação presidencial. Então, isso é um processo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Pode ser um fracasso, mas também pode não ser. A dinâmica política é que vai nos dizer isso. Agora, que há crimes de responsabilidade de sobra para se instaurar um processo de impeachment contra o presidente da República, eu não tenho a menor dúvida, e eles estão bem conceituados por mais de 40 pedidos de impeachment que existem na mesa do senhor Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara dos Deputados. Na esquerda, Carlos, uma rivalidade que se criou nos últimos anos se dá entre PT e PDT. O Ciro Gomes não digeriu bem a tentativa do Partido dos Trabalhadores em lutar pela candidatura do ex-presidente Lula até o último momento em 2018, abrindo mão de apoiá-lo na disputa presidencial. O PSB, de alguma forma, também acabou envolvido nessa disputa quando aderiu à chapa de Fernando Haddad. O Ciro Gomes acusa o PT de assediar o partido quando já havia um entendimento entre o PDT e o Partido Socialista Brasileiro. Nós conversamos aqui no programa na semana passada com os presidentes das duas legendas, o Carlos Lupe e a Gleisi Hoffmann, mas parece que um entendimento em torno de uma aliança política nacional não está no radar. Como é que esse embate entre duas das principais figuras do campo progressista desse país, Ciro Gomes e Lula, prejudica a luta para superar o bolsonarismo nas próximas eleições, Carlos? Olha, eu pessoalmente e também o PSB pregamos a ideia de inclusive para as eleições municipais, da unidade das forças progressistas em todas as grandes cidades, não só as capitais, mas também cidades importantes como Campinas, Guarulhos e muitas outras que existem no país afora. Porém, o discurso do ex-presidente Lula ao sair da prisão foi de que o PT terá candidato em todas as capitais e que também terá em 2022. É um péssimo início, ou reinício no caso dele, porque isso tem atrapalhado muitos entendimentos entre os partidos, já agora em função das eleições municipais. E, por outro lado, tem facilitado uma relação mais próxima entre PDT, PSB, Rede, PB. Porém, uma parte do PT, incluindo a sua direção nacional, não está muito de acordo, me parece, com isso. Embora não verbalize, mas na prática tem conversado, inclusive, com o PSB, no sentido de, eventualmente, vamos ter uma conversa mais definitiva no dia 3 de agosto, e fazer alguns acordos. Espero que isso possa prosperar. E se não prosperar, é uma péssima situação vislumbrando 2022. Porque, de fato, eu creio que nesse quadro tão difícil como nós vivemos, não é importante apenas não é só importante apenas uma aliança de esquerda, mas também uma aliança que vá até ao centro, né, que reúna muitas forças para superar esse difícil momento. Ou se tem a compreensão correta do que se passa no Brasil e se une, ou então realmente nós partiremos para um momento de grande dificuldade nas eleições presidenciais. O PT precisa aprender aí essa coisa da história, de não querer sempre ser o cabeça de chapa, sempre estar na liderança, porque as coisas, eu acho que temos que ter grandeza nesse momento e entendermos que os interesses do país e da sua população devem estar sempre acima dos nossos interesses partidários e pessoais. Dentre essas estratégias de embate ao caráter destrutivo e autoritário do governo Bolsonaro, Carlos, nós temos uma série de movimentos criados pela sociedade civil e também por partidos políticos em defesa da ordem democrática. Um deles é o Janelas pela Democracia, criado por vocês do PSB, juntamente com o PDT, o PV e a Rede, e que contou com a adesão posterior do Cidadania, do PT e do PCdoB. Eu vou pedir para que você avalie não apenas o Janelas pela Democracia, Carlos, como a importância desses movimentos suprapartidários que defendem a manutenção da ordem democrática ante a ameaça bolsonarista. Penso que é uma reação muito importante e necessária e que deve se abrir não só as janelas, mas as portas em direção ao fortalecimento da democracia brasileira, que é muito jovem. Para você ter ideia, nós estamos com 35 anos de democracia e é o período mais longo de democracia da história republicana no nosso país.
E essa unidade, eu acho que ela é muito importante, eu fiquei muito feliz que houvesse essa ampliação, mas ainda não satisfeito, porque acho que ela deverá ter um caráter ainda mais amplo, e este é o nosso esforço. E, para além dos 5 partidos de esquerda, ampliarmos ao centro, à direita, a todos aqueles que defendam, de fato, a consolidação do nosso processo democrático e no nosso caso, os partidos de esquerda, nós não queremos apenas manutenção, nós queremos a ampliação, porque a democracia é um sistema de permanente aperfeiçoamento e, na democracia, a mudança deve ser sempre permanente, no sentido de melhorar os direitos sociais, e ainda mais num país que tem diferenças sociais imensas, como é o caso do Brasil, um país que é a 8ª economia mundial, mas que ainda a grande maioria da população vive em condições muito difíceis e que precisa de ampliar os seus direitos sociais. E nós estamos vivendo esse retrocesso e é preciso superá-lo. E para superá-lo é preciso ter clareza desse desafio, é preciso ter grandeza e é preciso buscar as forças políticas democráticas que sejam capazes de nos ajudar a sair desse atoleiro em que foi jogado o nosso país. Para terminar, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma importante iniciativa que o PSB está lançando hoje em todo o país, denominada Campanha pela Não Violência, contra o radicalismo e o ódio na sociedade brasileira. Parece que a inspiração de vocês do partido para o lançamento dessa campanha foram os constantes conflitos ideológicos provocados pelo presidente da República e seus filhos, não é isso? Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a respeito de como se dará essa campanha, quais as iniciativas de vocês, o que ela pode representar para o país em um momento tão difícil como o atual. A campanha é pela não violência ativa. Não violência ativa é um instrumento de luta, de resistência, mas também de conquista de direitos, que é pacífico, embora não seja pacífico, é pacífico. Ele foi usado por grandes ícones, tanto no Brasil e, sobretudo, em vários países do mundo, como nos Estados Unidos, como Martin Luther King, que diminuiu enormemente a discriminação racial naquele país. O Mahatma Gandhi, a Alma Grande, na Índia, que foi um dos líderes com esse método da não violência ativa pela independência da Índia, que aconteceu em 1948. Então, você tem Mandela, mais recentemente, que foi, inicialmente ele teve uma luta que foi violenta, inclusive a luta armada, mas depois ele aderiu, quando ele saiu da prisão, a esse método da não violência ativa, e conseguiu não só tornar-se presidente da República, mas unir o país, brancos e negros, em torno da superação do apartheid social. Nós temos aqui no Brasil o Helder Câmara, que é uma grande figura que nos inspira também para essa campanha, que usava a não violência ativa, usou muito, inclusive, na defesa da superação da ditadura brasileira. Do Alvarício Arnes e tantas outras figuras. Então, o que nós assistimos foi um período que vem desde 2013, que agudizou em 2018, da sociedade brasileira, que afloraram, principalmente através sob a liderança do presidente Bolsonaro e desde o então candidato Bolsonaro, os sentimentos mais primitivos na sociedade brasileira, de violência, de discriminação, de armamentismo, de discriminação racial, sexual, um grau de primitivismo, de sentimentos primitivos que nós precisamos superar, porque isso não representa a maioria dos brasileiros. Isso corresponde a minorias extremistas de direita, em que nós precisamos ter o nosso discurso inspirado em grandes figuras que foram vitoriosos, exitosos nas suas lutas por direitos sociais, por independência de seus países, por superação do racismo, e foram exatamente essas figuras. Então, essa campanha já está, amanhã nós vamos lançar um vídeo com Martin Luther King, mas já lançamos um com Helder Câmara, já lançamos um com Mandela, já lançamos um com a Greta e Malala, que são mais recentemente duas mulheres que estão muito engajadas nessa luta pela democracia, pelos direitos sociais, e que usa esse método da não violência ativa. Portanto, acho que ela caiu num momento importante para que nós possamos superar as dificuldades que estamos vivendo, inspirados em grandes figuras brasileiras e internacionais que podem e devem inspirar a maioria dos brasileiros que não tem essas posições extremadas representadas por esse grupo bolsonarista que estão em atuação no Brasil, que já estão sendo contidos também pelas fake news e pelos crimes que cometeram através do Supremo Tribunal Federal.
Então nós precisamos disseminar boas ideias, inspirados em grandes figuras como essa que eu citei, para que nós possamos, uma das formas de contribuir para que voltemos à normalidade democrática, voltemos a pensar positivamente o Brasil, a sentimentos generosos, de sentimentos de solidariedade, sentimentos de honestidade, sentimentos de contribuição para com o próximo, e não essa loucura em que enveredou o país por parte de uma minoria agressiva e reacionária que tomou conta do ambiente político do Brasil. Carlos Siqueira, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês nessa campanha pela não violência. Te mando um abraço e desejo também um bom dia. Um forte abraço, muito obrigado, um abraço para você e para os seus ouvintes. Bom dia para todos. Conversamos aqui com o presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Carlos Siqueira. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o historiador, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e presidente da Associação de Professores daquela universidade, Rafael Hagemeyer. Rafael Hagemeyer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos do Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, embora nesse contexto complicado aqui da pandemia, mas a gente vai tocando e fazendo as nossas atividades e continuamos na luta. Rafael, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui do Faixa Livre. Rafael, eu não posso começar a nossa entrevista sem falar da morte do genial Sérgio Ricardo na última quinta-feira. Cantor, compositor, cineasta, ator, escritor, ele foi um dos grandes da nossa cultura. Eu não vou me alongar muito para explicar aos ouvintes quem foi Sérgio Ricardo, Rafael, porque eu estou conversando com um dos maiores estudiosos do país a respeito de sua obra. Você é autor, em parceria com Daniel Saraiva, do livro Esse Mundo é Meu, As Artes de Sérgio Ricardo, lançado no ano passado pela editora Apres. Nós até conversamos contigo à época do lançamento aqui no programa, Rafael. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse ícone da nossa cultura que foi Sérgio Ricardo. Eu agradeço mais uma vez poder estar falando com vocês aí no lançamento do livro aí no Rio de Janeiro, na Livraria da 20. Eu tive a oportunidade de conversar no estúdio da Band aí no Rio com o Cid Benjamin e falar um pouco a respeito dessa trajetória. Até o livro foi sorteado para os ouvintes do Faixa Livre, um exemplar que eu deixei com vocês. O Sérgio Ricardo, ele é um músico, antes de mais nada, né? Estudou piano clássico desde os 8 anos de idade, depois ele foi um dos precursores da bossa nova, né? Já tinha discos gravados quando o João Gilberto estava começando, e até ele aprendeu a tocar violão com o João Gilberto, entre outros, né? E passou do piano para o violão, da música erudita para a música popular, e logo ali no começo dos anos 60, ele também entrou para a televisão como um galã de novela, né? Um dos primeiros da história do Brasil, e ali começou a fazer cinema também, com o seu primeiro curta,
que revelou o irmão dele, o Dib Lutfi, como o maior cinegrafista do Brasil na época, nos anos 60, né? Que fazia a câmera na mão dos filmes do Glauber Rocha, do Cacá Diegues, enfim, Joaquim Pedro de Andrade. Foi uma revelação, né? O irmão do Sérgio Ricardo, nesse sentido, a partir dos filmes que ele começou a fazer. Esse Mundo é Meu, que é um filme belíssimo, um dos melhores filmes do cinema novo, editado pelo Rui Guerra. Enfim, o Sérgio Ricardo estava envolvido com todo aquele movimento de fermentação da bossa nova, do cinema novo, da criação do Centro Popular de Cultura da UNE, né, do qual ele não participou ativamente, mas foi um dos inspiradores. E ele é famoso basicamente por duas coisas, né? Uma foi a trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Se entrega, Corisco, eu não me entrego não, eu não sou passarinho para viver numa prisão. Ou seja, essa cena final do Antônio das Mortes perseguindo o Corisco, né, no filme, é uma das mais antológicas do cinema brasileiro, e não seria a mesma sem a voz do Sérgio Ricardo, né? E um outro fato que marcou a presença do Sérgio Ricardo na mídia foi ele ter quebrado o violão dele no palco do Teatro Paramount, em São Paulo, no Festival de Música Popular Brasileira da Rede Record, em 67, diante das vaias do público que não teria compreendido a mensagem da música dele. Ele, revoltado com aquilo, acabou quebrando o violão. Mas isso não acabou com a carreira dele de forma nenhuma, né? Ele continuou fazendo cinema, trilha sonora para teatro, para outros cineastas também. E no final da vida ele passou a se dedicar também à pintura, né? Se tornou um dos maiores artistas plásticos do Brasil, com telas imensas, com transparências, com efeitos de cores, que vale a pena conhecer também. Então, a gente fica muito chateado de ter acontecido tudo isso, mas estamos aí, né, à espera da Ancine deliberar a respeito do Prêmio Catarinense de Cinema, que nós ganhamos a possibilidade de fazer um documentário sobre o Sérgio Ricardo, e temos muito material de arquivo gravado no Laboratório de Imagem e Som para viabilizar isso. De todas as produções do Sérgio Ricardo, Rafael, qual você considera como a mais relevante? Qual seria o ponto alto da carreira do Sérgio Ricardo, na sua opinião? Olha, é muito difícil determinar um gênio que se dedicou a 7 artes, né? Ao cinema, literatura, música, dramaturgia, pintura. Ou seja, a gente está falando de um artista muito completo, cuja obra é muito variada e toda ela de uma excelente qualidade, né? Assim, no cinema, eu citei o filme Esse Mundo é Meu, mas eu também sou muito fã, muito cultuado, o filme A Noite do Espantalho, né? Rodado em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, que faz um Nordeste futurista, com a presença de motocicletas com asas de libélula, e, enfim, é um filme que revelou Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Lula Cortes trabalhou nos bastidores desse filme também. Então todo aquele movimento da nova música nordestina em 1974 estava ali num processo, foi revelado, né, em grande parte por esse filme, que é um dos filmes mais cultuados do Sérgio Ricardo. Mas a obra musical do Sérgio Ricardo é imensa. Todos os discos que ele lançou, desde a Bossa Romântica do Sérgio Ricardo, passando por Arrebentação, o Senhor Talento, né, lançado pelo Elenco, aquela clássica discografia da Bossa Nova para MPB. É um artista que, no âmbito da música, ele inovou, praticamente foi um dos consolidadores da passagem da Bossa Nova para MPB. E na entrevista que a gente fez com o ator Otton Bastos, ele fala, realmente o Sérgio é muito bom em tudo aquilo que ele faz, mas na música realmente ele criou coisas assim para além, né? Zelão, que é uma música que é um marco da canção de protesto no Brasil, já em 1960, né? Colocando a questão da favela, do morro, da desigualdade social. Tudo isso faz do Sérgio Ricardo mais do que um artista, um grande artista, um gênio,
uma pessoa comprometida com a transformação social no Brasil e que colocou a sua arte a serviço disso. Então, vale a pena conhecer a obra do Sérgio Ricardo, e aqui eu fiz menção a algumas das suas obras mais conhecidas, mas também as que não ficaram conhecidas, né, como Ponto de Partida, né, que é uma peça de teatro do Guarnieri, que ele compôs a música, e aquilo que ele não conseguiu realizar, como a história de João Joana, que é um cordel do Carlos Drummond de Andrade, com a orquestração do Radamés Inátali, né, o grande maestro da Rádio Nacional. Tudo isso são coisas que ficaram ainda por fazer, por serem reveladas. Então, descobrir a obra do Sérgio Ricardo é passar por esses pontos mais famosos e também descobrir que muita coisa que foi concebida e que acabou não sendo executada. E aquele episódio que se tornou clássico e marcou a sua carreira, dele quebrando um violão e atirando ao público após receber uma sonora vaia durante o terceiro Festival da Música Popular em 1967 na TV Record. Me parece que aquilo foi de uma enorme injustiça, Rafael. Explica para os nossos ouvintes, por favor, essa passagem na longa carreira do Sérgio Ricardo. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente fez a nossa pesquisa na UDESC, fomos entrevistar o Sérgio Ricardo no apartamento dele, lá no Morro do Vidigal, a gente não ia fazer essa pergunta porque a questão era cinema e essa história da música já tão controversa. No café, o Sérgio Ricardo, ele espontaneamente começou a falar sobre isso, né? E aí a gente fez um questionamento, porque normalmente o pessoal considera que era um público de esquerda, universitário, que acompanhava os festivais de MPB e que não entendeu a mensagem da música do Sérgio Ricardo, Beto Bom de Bola, que tratava, na verdade, da exploração dos garotos da periferia que sonhavam em ser jogadores de futebol e eram, digamos assim, manipulados pelos cartolas, né, que eram os empresários desse ramo, e acabavam ficando esquecidos depois, e empobrecidos, no caso, principalmente a referência da figura já do Mané Garrincha, né, esse sujeito que virou uma estrela e que depois acabou na pior. E na verdade, o que existe de suspeita é que aquela vaia tenha sido orquestrada pelo grupo da própria Record, né? O diretor da Record era presidente da Federação Paulista de Futebol, as relações entre a televisão e o futebol, que era o principal, digamos assim, programa televisivo daquele contexto, colocava muitas contrariedades desse grupo diante da classificação de uma música como a do Sérgio Ricardo, que estava denunciando justamente a ação deles, né? E então, diante disso, os microfones da vaia teriam sido amplificados para deixar o Sérgio Ricardo sem retorno, e ele, indignado, quebrou o violão, atirou na plateia, e depois até virou uma performance imitada por Jimi Hendrix, entre outros, The Who, vários artistas no mundo inteiro queimaram o seu instrumento na frente dos fãs. Não sabemos se era uma referência, se tinha um conhecimento do que o Sérgio Ricardo fez, mas acabou virando uma espécie de performance modernista, sei lá. De qualquer maneira, isso ainda tem que ser revelado, né? A gente pretende colocar isso, né? Se o documentário sair, a gente vai colocar isso para o público pensar, refletir, se não é uma grande injustiça, também um julgamento a posteriori que foi feito, dizendo que o público de esquerda não entendeu, e até que ponto aquele público era de esquerda, de direita, ou estava ali contratado para fazer uma algazarra e impedir a performance de um grande artista. Isso é que fica a questão. Qual é o legado que Sérgio Ricardo deixa não só para a cultura do país, Rafael, mas para essa luta que nós travamos todos os dias por um Brasil mais justo? Muita gente não sabe, mas o Sérgio Ricardo era uma figura de um coração enorme. A solidariedade era uma característica marcante do seu caráter. Se eu fosse sintetizar, eu diria que Sérgio Ricardo, ele compôs a canção Violão, que fala da favela, fala de um desmoronamento depois da chuva no morro, onde o sujeito perde tudo.
e ele disse que, assistindo a TV, ele viu uma entrevista com uma das flageladas desse desmoronamento no Rio, no final dos anos 50, e ela dizia, a repórter perguntou, mas como é que vai ser a sua vida agora, o que você vai fazer? E ela respondeu, olha, um pobre ajuda outro pobre até melhorar, então, ou seja, contar com a solidariedade dos iguais, né? E o Sérgio, isso foi o mote que inspirou, né, esse verso da canção, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar, né, que está na canção Zelão. E ele foi, né, como eu disse, um dos iniciadores desse movimento que vai dar no Centro Popular de Cultura da UNE. Ele fez o filme O Menino da Calça Branca, que é a história de um menino favelado, né? Então ele sobe no morro para filmar, ele faz o papel de um favelado que tem uma fábrica de bonecos e que trabalha de Papai Noel no Natal, e que dá uma calça branca para esse menino favelado que acha que vai poder ser um igual descendo para o asfalto porque ele está com a calça branca, e chegando lá ele é humilhado pelos garotos de classe média jogando futebol. Então, o Sérgio ele acaba não apenas se comprometendo como alguns outros artistas que fizeram no CPC da UNE, 5 vezes Favela, que é um filme com 5 curtas que tratam de histórias de tentativa de despejo, resistência, greve, né? E ele vai, nos anos 70, morar efetivamente no Morro do Vidigal. Ele compra um barraco, né? E ele acaba se tornando aquele personagem que ele havia criado e desenvolvendo ali toda uma relação de solidariedade na produção artística. É um dos responsáveis, né, pela formação do grupo Nós do Morro, no Vidigal, que é um grupo de teatro que revela estrelas para as novelas da Globo e que tem uma atividade muito, muito intensa no sentido de não apenas levar a arte para as comunidades do Rio de Janeiro, mas também de produzir arte, né? Ou seja, não apenas ser um espectador, mas um produtor ativo que estabelece relações de solidariedade, revela talentos. E nesse sentido, que Antônio Pitanga, por exemplo, né, que trabalhou com ele nos primeiros filmes, trabalhou também no último filme, Bandeira de Retalhos, feito lá nesse grupo, né, contando a resistência do Vidigal ao despejo, à desocupação que estava sendo planejada no final dos anos 70, que foi uma grande mobilização, e da qual o Sérgio Ricardo fez uma peça de teatro e que depois levou para as telas do cinema. Então, o legado é um compromisso orgânico, visceral, né, e talvez o único, inclusive, que incorporou essa luta como parte de um projeto não apenas artístico, mas um projeto de vida. Essa é a maior perda que o Sérgio Ricardo deixa para a arte socialmente comprometida no Brasil. Fica aí mais uma vez a homenagem do programa Faixa Livre a esse grande brasileiro que foi o Sérgio Ricardo. Mudando um pouco de assunto, Rafael, eu gostaria de mergulhar na tragédia nossa de cada dia, que é o governo de Jair Bolsonaro. Essa inépcia do ex-capitão do Exército, que produz imagens como a do presidente da República apresentando uma caixa de hidroxicloroquina para uma ema, combinada a esse caráter genocida e autoritário dele, deixa o país em situação desesperadora. Como é que você tem visto essa gestão do Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto, Rafael? Então, no caso do governo Jair Bolsonaro, o que eu acho que é o mais grave é que a gente está numa situação de pandemia, uma situação que precisaria ações enérgicas do governo no âmbito da saúde, testes massivos, ampliação da capacidade hospitalar, ampliação do sistema público de saúde, medidas para contenção, para conseguir manter as pessoas em casa com os recursos necessários no sentido de alimentação, no sentido de fazer a proteção em caráter de emergência daqueles que precisam continuar atuando,
em uma situação mais segura. E nada disso está sendo visto, né? A gente tem o Ministério da Educação durante tanto tempo sem ministro, o Ministério da Saúde também sem alguém competente na área. Parece que incompetência é um critério de seleção dos dirigentes para facilitar um desmanche pela própria inépcia. E nesse sentido é que nós, no âmbito do sindicato aqui, também fizemos uma avaliação em relação à adoção ou não de ensino remoto, e nós acabamos fazendo uma proposta nesse sentido, porque nós avaliamos que não havia condições da gente retornar com segurança a curto prazo com atividades presenciais, ou seja, que até o final do ano não haveria condição da gente retornar sem colocar a vida dos nossos estudantes, a nossa própria vida e a dos familiares em risco. Então, diante disso é que nós fizemos essa proposta, por fazer essa avaliação de conjuntura, e colocamos isso para aqueles que eram contrários, de que não havia alternativa, a gente não poderia continuar esperando indefinidamente, na medida que as condições para o retorno com segurança não estão sendo criadas e parece que não vão ser criadas, e a gente fica nessa situação de impasse e tendo que aceitar soluções que estão longe de ser as ideais, mas que pelo menos mantenham contato com a comunidade escolar, ainda que com a qualidade de ensino possa ficar bastante comprometida com isso. Você que é professor, Rafael, qual é a sua análise para a educação no governo de Jair Bolsonaro? Já estamos no quarto ministro em pouco mais de 1 ano e meio de mandato. Inúmeras polêmicas provocadas por Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Carlos Alberto Decotelli. Agora temos Milton Ribeiro, um pastor da Igreja Presbiteriana, no posto de ministro. Além disso, o Conselho Nacional de Educação está completamente aparelhado por olavistas e representantes da iniciativa privada. Qual é o retrato da educação do nosso país nesse momento, Rafael? É um dos piores possíveis, né? No contexto de pandemia, num contexto de insegurança, a discussão sobre a adoção do ensino, educação à distância, ensino remoto, atividades não presenciais, todo um debate sobre isso, e a interesse de quem isso vem, né? Então, o uso político que vem sendo feito da pandemia, no sentido de adoção de atividades digitais, que tem o caráter social excludente para a grande maioria dos estudantes das escolas públicas, né? E isso em todos os níveis, quem é que tem condições de fazer, de ter um computador e um espaço privado com as condições de concentração e segurança dentro da sua casa, né, transferindo para os professores responsabilidades para as quais eles não foram formados, e isso tudo a serviço de quem? Né? A serviço de grandes corporações, que ofertam seus produtos, plataformas e modalidades de ensino à distância, e que acabam comprometendo, né, não levando em consideração de que nós não estamos numa situação normal, né, nem estudantes, nem professores, de modo como vendo uma ideia de que seria tudo muito fácil. Então, sujeitos a isso, né, nós temos esse quadro onde o Conselho Nacional de Educação ele manda uma portaria solicitando que, em primeiro lugar, seja facultado que os estudantes tenham aulas remotas via digital, e para aqueles que não têm acesso, que sejam feitas atividades impressas e entregues nas escolas, gerando aglomeração nas escolas, o que também não seria sanitariamente responsável nesse momento. E a gente vem acompanhando esse debate em todos os níveis, né? No nível municipal, no nível estadual, no nível federal, e com muita apreensão, porque houve muitas mudanças nesse contexto para acompanhar a legislação, mudanças de posição. Então o retorno presencial vai ser agora para o começo de junho, vai ser para o começo de agosto, não vai ser mais, e a gente não tem como fazer um planejamento, né, com atividades, com presença,
cobrando isso dos alunos, porque a gente não sabe também como que é a condição com a qual eles estão lidando nesse contexto de pandemia, tendo familiares adoecidos, eles próprios adoecidos fisicamente ou psicologicamente. Então, é um quadro que tem favorecido o desmanche, né, do sistema público de educação através desse tipo de medida improvisada, intempestiva e que não colabora com todo o debate, a mobilização que a educação vinha fazendo desde o ano passado na defesa de um padrão de qualidade, de acesso, de inclusão, que é o que todos nós desejamos. O que mais surpreende, Rafael, é que nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. A oposição nesse país não consegue sequer se entender. Disputas internas entre PT e PDT. Não há um projeto de país pensado pelos partidos ditos progressistas. O que fazer diante de um cenário como esse? Como você avalia a nossa oposição progressista, Rafael? Se o debate já estava difícil antes da pandemia, depois da pandemia, a gente tem também uma proliferação de lives, muita discussão, de pouco proveito, muitas vezes, determinadas pautas que carecem completamente de sentido nesse contexto pandêmico, um campo que se fragmentou entre múltiplas propostas identitárias e que não assumiu a luta de classes como um aspecto central dentro da perspectiva de emancipação social, quer dizer, abdicou da ideia de direitos universais ou que devessem ser universalizados para particularismos que só dividem a classe trabalhadora, né, e que, inclusive, são financiados por grandes corporações internacionais. Né? Com qual interesse, se não o de dividir a classe trabalhadora, fazer com que cada um lute por si, ao invés de pensar no projeto coletivo, nos interesses que são comuns, na defesa da dignidade salarial, na defesa de ampliação de vagas e de concursos públicos, né? E aí a gente vê essa fragmentação onde as próprias lideranças que estão tentando fazer um trabalho são desqualificadas e deslegitimadas por razões que carecem de qualquer fundamento, né? Então, isso prejudica, isso vem ao encontro daquilo que os grupos conservadores, neoliberais querem fazer nesse país, né? E no mundo inteiro, aliás, isso não é um contexto só do Brasil, essa divisão, porque na medida em que você passa a defender interesses particularistas no lugar de interesses universais, você joga a classe trabalhadora contra ela mesma e permite com que esses ressentimentos acabem servindo como um caldo para o conservadorismo. Quer dizer, a eleição do Bolsonaro, ela representou o quê? Que a maioria da população brasileira preferiu o Bolsonaro. E quem é essa maioria? Nessa maioria você tem a maioria das pessoas pobres, você tem negros, você tem mulheres, você tem inclusive LGBTs, ou seja, todo um discurso chamado do campo progressista não sensibilizou essa parcela da população que não se viu representada dentro desses projetos particularistas, né? E aí esse campo das chamadas políticas identitárias vem semeando um ressentimento e uma reação de caráter fascista, nacionalista, em todos os lugares do mundo, né? Ou seja, fortalecendo uma disputa interna da classe trabalhadora, o que a gente considera muito, muito danoso para a tentativa de construção de um projeto comum, né? Para além das disputas de poder, de cargos, etc., que são naturais dentro desse processo de disputa, e uma situação em que as próprias eleições estão ameaçadas diante desse contexto da pandemia. Você consegue enxergar o Ciro Gomes como uma alternativa para a esquerda, Rafael? Eu te confesso que tenho muitas ponderações a esse respeito. Olha, para quem vivenciou as eleições de 1994, quando o Ciro Gomes substituiu o Rubens Recupero na administração do Ministério da Economia, do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, confesso que essa pergunta chega até a ser engraçada,
né? Ou seja, nós precisamos de um nome de consenso, nós precisamos de um nome que faça essa composição com determinados grupos mais ao centro, sem pensar no que isso significa, né? Acho que o Ciro Gomes é um sujeito muito inteligente, muito articulado, que faz política de uma maneira, inclusive, bastante convencional, no sentido de buscar apoios aonde quer que eles estejam para constituir uma maioria, mas eu acho que a maioria, né, a maioria dos deputados, a maioria do que são os representantes das oligarquias estaduais, etc., ela não representa um processo de um projeto de transformação social, né? Seria um mal menor, possivelmente, na medida que a gente está mergulhado nesse governo Bolsonaro, que é difícil a gente imaginar alguma situação mais trágica para o país, mas está longe de representar uma mudança no sentido de garantir determinadas condições para que a gente possa pensar numa transformação social de verdade. Sem organização popular, sem organização do movimento sindical, sem organização dos trabalhadores, eu não vejo como possibilidade você fazer alianças, acordos com os grupos dominantes da burguesia, sem que haja uma pressão real do outro lado, né? Ninguém vai fazer concessão se não estiver sendo obrigado a fazê-lo. E acreditar que através de políticas de Estado seja possível, sem ver a quem o Estado pertence, a quais interesses que o Estado vem agindo, né? A gente realmente fica refém desses líderes episódicos que tratam com alguma esperança de melhoria, mas sem um compromisso orgânico, real, que é aquilo que eu falei do Sérgio Ricardo. Da boca para fora é muito fácil dizer que tem compromisso com a classe trabalhadora, mas sem um vínculo real, orgânico com isso, eu não vejo possibilidade, por melhores que sejam as intenções do candidato. Rafael, parece que vocês lá na Universidade do Estado de Santa Catarina estão passando por uma situação de descumprimento do regimento e do estatuto pelo reitor da instituição na condução das eleições para o Conselho Universitário, o CONSUNE, não é isso? Explica aqui essa história para os nossos ouvintes, por favor, Rafael. A situação da pandemia permitiu com que vários reitores tomassem medidas de emergência e prejudicou o debate democrático das instâncias dentro da universidade. Quer dizer, no caso da UDESC, a nova gestão da reitoria tomou posse no meio da pandemia, né? Ou seja, no dia 15 de abril, online, né? Reuniões feitas por uma plataforma digital, e nesse contexto começou a adotar uma série de medidas sem consultar o Conselho Universitário, e o Estatuto determina que todas as decisões que o reitor assina em nome do Conselho Universitário ad referendum, né, ou seja, que tem que ser referendadas depois pelo Conselho, tem que ser votadas na reunião seguinte do Conselho. E isso não vem acontecendo. O reitor vem descumprindo o artigo 8º do Estatuto, que define que ele só pode tomar decisões em nome do Conselho se ele submeter na próxima reunião. Nós fizemos uma ampla mobilização, com todas as dificuldades tecnológicas, né, no sentido de questionar juridicamente isso. Houve um mandado de segurança de um juiz que suspendeu o retorno das aulas da pós-graduação por não ter obedecido ao Estatuto. Não foi o que nós solicitamos que fosse feita uma reunião extraordinária do Conselho Universitário para deliberar sobre as decisões que o reitor vinha tomando unilateralmente. Ele se recusou a fazê-lo, sem uma justificativa plausível, e ele afirma que, antes de ir para o Conselho Universitário, essas resoluções têm que passar pelas câmaras de pesquisa, de ensino, etc., o que não é verdade, né? Essas câmaras também podem se reunir em caráter extraordinário. Essa decisão vem sendo protelada nas câmaras pela própria reitoria,
que concede pedido de vistas quando deveria ser votado em caráter de urgência, ou seja, o reitor tem pressa para decidir, mas não tem pressa nenhuma para que a tramitação dessas decisões fiquem, digamos assim, se arrastando, né, nessa burocracia interna da universidade, e quando elas vão para o conselho universitário, elas já vão como um fato consumado, né? E é justamente isso que a gente vem questionando junto à Assembleia Legislativa, junto ao Ministério Público, e o reitor está ficando cada vez mais com dificuldade de justificar o injustificável. E o que vocês da Aprudesc fizeram para evitar esses desmandos do reitor na condução do processo eleitoral, Rafael? A Aprudesc, ela primeiro começou a utilizar as plataformas que a universidade disponibiliza, no sentido de fazer as suas reuniões da diretoria, as suas assembleias. Utilizamos a nossa página no Facebook para divulgar para os associados o que vinha ocorrendo, está tudo documentado. Nós protocolamos um pedido de autoconvocação do CONSUNE, do Conselho Universitário, no sistema de gerenciamento do governo. Esse processo tramitou e a reitoria não atendeu a ele. Nós fizemos um plebiscito virtual, onde só pessoas da UDESC com seu cadastro podiam votar. Mais de 500 pessoas, estudantes, técnicos e professores, votaram pela reunião do Conselho Universitário Extraordinário para deliberar sobre essas decisões polêmicas que o reitor tomou ad referendo, e isso não foi encaminhado. Por outro lado, nós também fizemos uma proposta de resolução para o Conselho Universitário de retomada das atividades do ensino na modalidade de atividades não presenciais com mediação tecnológica. Nós protocolamos essa resolução ao Conselho Universitário antes do reitor assinar a sua resolução ad referendo. Essa resolução vem sendo embargada de uma forma inexplicável pela Pró-Reitoria de Ensino, e nós questionamos na Justiça todas essas questões. Nossa assessoria jurídica vem fazendo um trabalho brilhante, né? E nós temos produzido lives toda terça-feira, às 17 horas, e que tem gerado muita atenção da comunidade universitária. Nós, inclusive, recebemos solicitações de filiação ao sindicato em meio à pandemia, né, discutindo a situação precária dos professores substitutos. Enfim, a gente vem fazendo muita coisa que tem tido resultados, e que, no âmbito da pandemia, realmente é surpreendente que a gente tenha conseguido superar tantas dificuldades para colocar o nome do sindicato reconhecido, e isso em outras cidades do estado de Santa Catarina, como Joinville, como Chapecó, como Lages, Laguna, entre tantas outras, que vêm falando da Aprudesc nas reuniões, questionando a reitoria porque não trata o nosso sindicato com o devido respeito. Até hoje não fez sequer uma reunião, né? A gente solicitou, cumprimentou muito diplomaticamente o reitor quando assumiu essa sua gestão, né, solicitando uma reunião com o sindicato, e ele preferiu fingir que o sindicato não existe. Agora ele está sendo obrigado a reconhecer que existe um sindicato, sim, e que esse sindicato é atuante e que está na defesa da legalidade dentro da universidade, coisa que ele vem descumprindo. Rafael, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Um forte abraço para você, Anderson, para a Celeste, para toda essa família Faixa Livre, trincheira de resistência há décadas nesse país, na luta por uma transformação social real das condições de vida da maioria da classe trabalhadora no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, e esse espaço vai estar sempre no nosso coração, no sentido de divulgar um debate qualificado, bem informado, e que é fundamental para essa construção de um país melhor. Com esses votos que a gente deixa aqui o nosso depoimento. Muito obrigado. Conversamos aqui com o historiador, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e presidente da Associação de Professores daquela instituição, Rafael Hagemeyer. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar
Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e ex-secretário de Justiça do governo Brizola, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a você, a todos os amigos e a todos os ouvintes do Faixa Livre. Vivaldo, muito obrigado por novamente nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Vivaldo, a política no nosso país tem estado nos holofotes como nunca nos últimos tempos. E o motivo para que isso aconteça é dos piores possíveis: Jair Bolsonaro. Uma figura abjeta, absolutamente incapaz, já nos 28 anos em que foi deputado federal. Imagina para ocupar a cadeira de presidente da República. Ele vem com a missão de entregar o país nas mãos desses neoliberais, mas carrega um discurso autoritário muito conhecido de todos nós que militamos na política há algum tempo. Diante de tudo isso, Vivaldo, dá para enxergar algum ponto positivo no governo de Jair Bolsonaro? Qual é a sua análise para a gestão desse governo? O Anderson, Bolsonaro foi eleito aí numa circunstância muito especial na vida brasileira, circunstâncias que não se repetem e nem a gente nem vive sempre. Não apenas a eleição do Bolsonaro, mas a própria eleição do Collor lá atrás, em cima do golpe do Marajá, do caçador de Marajá. Depois a eleição do próprio Fernando Henrique, né, que se mascarou aí na farsa da social-democracia e do Plano Real, que foi um verdadeiro golpe midiático também. Fernando Henrique também foi eleito para realizar um projeto neoliberal, não discutido nas eleições, não apresentado nas eleições, que certamente o povo não aprovaria. E agora, a eleição do Bolsonaro se deu também em cima de um golpe midiático de redes sociais, porque não há dúvida, né? Nos últimos anos, a mídia, no seu conjunto, boa parte das redes sociais, ficaram aí numa crítica acirrada à esquerda de uma maneira geral, em especial ao PT, levantar a questão da corrupção, que é velha, conhecida brasileira. O Brasil já enfrentou tantas situações assim, desagradáveis, enfim, deploráveis, mas o Brasil já enfrentou tantas situações assim. E a questão da violência, questão da família, né? Veja, né, nós da esquerda, que sempre defendemos a família, defendemos o salário mínimo para garantir a vida da família, defendemos a escola integral para garantir o amparar as famílias, defendemos e implantamos projetos habitacionais para propiciar o lar à família, fomos jogados aí como inimigos da família, tudo uma artimanha, um golpe midiático e, acima de tudo, em redes sociais. O povo brasileiro foi vítima disto. Mas isso é circunstancial, isso é passageiro, porque o povo brasileiro, Anderson, na maioria das vezes, acertou a mão e respondeu bem aos desafios do Brasil. O povo elegeu Getúlio, depois elegeu Juscelino, elegeu Jango, e depois elegeu Lula 2 vezes e Dilma 2 vezes. Enfim, governos possam fazer críticas e reclamações daqui e dali, mas governo de natureza popular, defendiam a soberania nacional, defendiam os direitos do nosso povo, enfim, né, o povo brasileiro sempre respondeu bem aos desafios. Quando foi golpeado, quer pela mídia, pelas circunstâncias, é evidente que aconteceram os fatos que aconteceram. Hoje o Brasil vive esta infelicidade, mas isso é passageiro, Anderson. Isso passa logo. Veja aí o desgaste desse governo. Vem aí as eleições presidenciais daqui a 2 anos. Até lá, vamos fazendo essa travessia, mas o povo brasileiro vai dar o troco a isso aí. O povo brasileiro vai dar o seu recado a isso aí. Já está dando o seu recado, né, de resistência, de manifestação de críticas, de oposição. Apesar, né, de continuar aí essa história de redes sociais com notícias mentirosas, etc., etc., mas o povo vai se livrando disso com o tempo.
E nas eleições de 2020 nós vamos fazer a reversão, recuperar os direitos do nosso povo, recuperar o patrimônio nacional, recuperar o funcionamento correto das instituições. O Brasil vai voltar aos seus trilhos nas próximas eleições. E esse aparelhamento do Executivo Federal por militares das Forças Armadas promovido pelo Bolsonaro, Vivaldo? Você que participou da Assembleia Constituinte logo depois do final da ditadura, que resultou na produção da nossa Carta Magna de 1988, como tem observado essa ascensão dos militares no país à esteira do bolsonarismo? Olha, Anderson, presença de militar em governo tem que ser encarada como um fato normal. Militar é servidor público, né, dos mais enraizados na vida pública do país, né, porque, inclusive, se destinam à defesa das instituições, à defesa da República, da democracia, dos direitos do nosso povo. Né. O militar, em princípio, não é para ser mal visto. Agora, estes generais que estão aí em torno do Bolsonaro não representam as Forças Armadas brasileiras, nem as tradições das Forças Armadas brasileiras, que erros e equívocos daqui e dali não expressam realmente o nível que esse pessoal está aí demonstrando. Né? O que importa é ver o que esse pessoal está fazendo. Não está fazendo nada de bom para o Brasil, desgasta as Forças Armadas, especialmente o Exército. Esse conjunto de generais aí não expressa, inclusive, uma certa envergadura que o generalato brasileiro sempre ostentou ao longo da história, né? Mesmo com equívocos e insuficiências daqui e dali, mas o generalato brasileiro demonstrou realmente um mínimo de envergadura. E esses generais que estão aí, muito pelo contrário. Você veja, eles aí agora estão atuando na saúde, que coisa desastrada para o Brasil, para o povo brasileiro, mas para o Exército acima de tudo. Né? O Exército é que vai sofrer as grandes consequências disso aí. Eu não vejo, Anderson, problema de ter militar no governo. É o que fazer. Né? A que projeto eles se engajam, a que projeto eles vão se dedicar. Esse que é o divisor de águas. Com essa sua história dedicada ao trabalhismo, Rivaldo, como você tem visto as relações de trabalho no país atualmente? Olha, Anderson, o trabalhismo brasileiro é um movimento político nacional, forjado dentro das nossas realidades, das lutas políticas travadas aqui no Brasil, é fruto da Revolução de 30, enfim, vem aí participando das coisas importantes que o Brasil já construiu. O trabalhismo fez a legislação do trabalho, a previdência social, organizou o Estado Nacional, as estatais estratégicas, promoveu o desenvolvimento do Brasil, criou e implantou o ideal do desenvolvimentismo para a superação do atraso. Enfim, o trabalhismo propiciou os melhores momentos do Brasil, especialmente a legislação trabalhista e previdenciária, que é o colchão protetor mais sólido que já se construiu no Brasil para o povo brasileiro. Enfim, para defender o nosso povo da ganância das elites brasileiras, tão mesquinhas, atrasadas, gananciosas, da ganância dos grupos internacionais, e também estruturou o Estado para enfrentar, com poder suficiente para enfrentar os grupos econômicos internacionais e as elites brasileiras. A legislação trabalhista ela foi implementada nisso aí. Agora, as relações de trabalho vão adquirindo tons diferentes, características diferentes em alguns setores, não no seu conjunto, alguns setores aqui e ali, de maneira que está na hora do Brasil avançar na legislação trabalhista, não mutilá-la, não derrogá-la, não traí-la, ao contrário, garantir os direitos já consagrados do nosso povo e avançar para poder dar boa cobertura a alguns setores que apresentam novidades nas relações de trabalho. Veja aí essa movimentação grande de entregadores
né, país afora, que estão se revoltando, né, contra os abusos verificados aí, contra a falta de proteção, de fiscalização, tanto da Justiça do Trabalho, que aliás nem existe mais, é uma vara especializada da Justiça Federal, especialmente quanto do governo, e você veja, extinguir o Ministério do Trabalho, né, que afronta a nossa história, que afronta ao trabalhador brasileiro, né? Então, as relações de trabalho que vão se alterando aí com o tempo merecem e têm que ter uma regulação própria, especial, não para mutilar a legislação existente. Ao contrário, a legislação existente é conquista, foi um avanço do processo civilizatório brasileiro. Tem que ser corrigida, aperfeiçoada aqui e ali. As diversas novos tipos de relação do trabalho merecem uma disciplina nova, própria, ajustada a essas relações, aos tipos dessas relações, nunca revogando a legislação anterior. A nossa oposição, Vivaldo, é que tem atuado de maneira muito desconexa nesses últimos tempos. As disputas internas estão fazendo com que o foco principal, que é derrotar esse projeto entreguista e autoritário do Bolsonaro, fique em segundo plano. Os partidos parecem mais interessados em seus projetos de poder. Você vê condições das legendas progressistas superarem suas diferenças e se unirem em torno de um programa de governo que privilegia a classe trabalhadora? Olha, Anderson, a nossa preocupação é unir o povo brasileiro para se ter a sua luta e levar a sua luta de forma unitária na defesa dos seus interesses. A união de siglas partidárias, de movimentos políticos por cima, não é o fundamental. Pode haver, mas se não houver, também não é problema. O fundamental é que se leve ao povo brasileiro uma concepção forte dos seus direitos, da defesa dos seus direitos, da implantação de novos direitos, a defesa do patrimônio nacional, enfim, que o país se encontre como nação, que o povo brasileiro se veja como nação, que é objeto de um projeto de nação. Aí sim, isto que é o fundamental. Se um ou outro partido levar avante, mesmo separado, este projeto, não há nenhum problema. O fundamental é que se defina isso aí, que se leve ao povo brasileiro uma mensagem da defesa dos direitos do povo brasileiro. Fala-se muito agora na união e na unidade de forças democráticas. Muito bem, a democracia é um valor, né? Aliás, a democracia é o que menos tem sofrido aí nas mãos do bolsonarismo. Uma coisa aqui, outra acolá, tudo bem, um arranhão aqui, outro lá, mas o processo democrático vai avançando, né? Vem aí o processo eleitoral, o calendário eleitoral vai se realizar, os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais estão sendo exercidas, direito de associação, de manifestação, exceto uma coisa aqui, outra acolá, violência daqui, tudo bem, né? Mas a democracia não é o mais atingido, né, pelo bolsonarismo. O que é atingido pelo bolsonarismo são os direitos do nosso povo. É o patrimônio público nacional. É a estruturação do Estado Nacional brasileiro. Esse sim está sendo duramente atingido. Isso está sendo duramente atingido. É em torno dessas questões que nós temos que delinear uma convocação, uma mobilização do povo brasileiro para poder o povo se engajar, deixar de ser ludibriado, deixar de ser enganado. Você veja aí, todo mundo está falando, ok, vamos fazer aí, igual nas diretas, vamos unir as forças. Ora, as diretas merecem realmente agora uma reflexão, né? Foi uma bandeira desfraudada para a eleição da presidente da República, por um fim ao regime militar. O povo se uniu em torno disso, mas isto não bastou, não foi o suficiente. Foi até uma mensagem algo vazia, porque o fundamental é eleger o presidente da República, claro, mas qual presidente? Que programa? Que projeto para o Brasil? Isto não se discutiu, não se levou às praças públicas. Depois,
Vieram os meios de comunicação, a TV Globo manipulou aí, fabricou o Caçador de Marajás e o povo foi enganado, porque o povo não foi mobilizado nem unido numa visão clara de Brasil, de uma linha política definida, clara. Foi apenas a bandeira das diretas da eleição de presidente da República. E aí deu no que deu. Então, hoje o fundamental é definir o projeto para o Brasil, né, e as forças políticas poderão se juntar ou não, tanto faz, mas o fundamental é definir esse projeto para o Brasil, para unir a luta do povo brasileiro, que o povo brasileiro encontrará o seu caminho como sempre encontrou no passado. Vivaldo, recentemente você deixou o Podemos para se filiar ao PT. Você tem uma longa e muito respeitável trajetória na política. Explica aqui para os nossos ouvintes o que te levou a ingressar no Partido dos Trabalhadores. Anderson, a minha aliança, a nossa aliança eleitoral aí com o Romário não deu certo, visava uma disputa de Senado junto com a candidatura a governador dele, tentamos dar um caráter popular à candidatura dele, acabou não dando certo, é uma coisa passageira, a gente sempre procura, né, tirar proveito de uma situação ou outra aqui, acolá, nas oportunidades que se abrem, mas você sabe, eu sou trabalhista, sou brizolista, né, no caminho brasileiro para o socialismo, como dizia o Brizola. Nós fundamos o movimento O Trabalhismo para exatamente dar consistência, jogar luz à política brasileira. O trabalhismo, como já mencionei, propiciou os melhores momentos do Brasil, de maneira que nós, enfim, organizamos o movimento, o trabalhismo, para jogar luz na política brasileira, dar consistência à política popular no Brasil e nacionalista. O trabalhismo é isso, né? Ele tem a sua perna nacionalista nos direitos dos trabalhadores e na visão de nação. O trabalhismo é nacionalista no Brasil, essa é a sua raiz também raiz fundamental. Muitos de nós aí procurando, inclusive, disputar eleições, já agora, em eleições municipais, muitos procuramos a debater os caminhos partidários para o Brasil hoje, as oportunidades partidárias. E verificamos que hoje o partido que mais defende os direitos dos trabalhadores é o Partido dos Trabalhadores, que mais defendeu a Previdência Social foi o Partido dos Trabalhadores, sua bancada uníssona, na sua direção, militância. O partido mais enraizado na vida brasileira, na organização sindical, nas universidades, vida acadêmica, é o PT. Mais organizado nacionalmente, espalhados pelo país afora, é o PT. E com uma vantagem, é o Partido Brasileiro que consegue entrar em São Paulo, que plantou algo em São Paulo, o que é sempre um desafio para o Brasil, para a política brasileira. Aquele gigantismo que se tornou São Paulo, aquela população imensa, o PT ter uma raiz ali, ter um pé firme ali, é importante para a política popular e nacional no Brasil. O PT tem a maior liderança nacional, que é o Lula, a liderança popular do país, de maneira que o PT hoje reúne as melhores condições da prática política trabalhista, brizolista. E por isso é que nós nos aglutinamos lá, debatemos com o PT aceitou a questão do trabalhismo, está assimilando aí a questão do trabalhismo como uma das questões em que se assenta hoje o Partido dos Trabalhadores. Era que acreditamos que somando forças no PT, nós ajudamos ao conteúdo trabalhista do partido e ajudamos na construção do Partido Nacional Popular capaz de abrir caminhos para esses graves impasses que nós estamos atravessando. Nós tivemos a aprovação recentemente, Vivaldo, desse novo marco regulatório do saneamento básico lá no Senado. Um voto a favor desse texto e que muito nos surpreendeu foi o do senador Cid Gomes, do PDT.
Você fez uma série de críticas a essa posição do partido que tão bem defendeu durante muitos anos. Sua carreira na política está muito ligada ao PDT. Eu gostaria da sua avaliação para as posturas do partido nos últimos tempos, Divaldo. Os caminhos que o PDT tem tomado fazem jus à história construída por Leonel Brizola? Olha, infelizmente, acontecem aí as coisas infelizes na política brasileira. Uma delas foi o descaminho do PDT. Depois que Brizola morreu, um grupo capitaneado lá por Carlos Lupe, Manuel Dias e alguns outros, pegaram o livro de atas do PDT, colocaram debaixo do braço. Brizola, no final, é evidente que já não estava tão bem, e aí abriu espaços para essa gente pegou o livro de atas, mutilou o partido, tomou conta do partido. O partido hoje fica uma coisa pessoal, de propriedade pessoal, promovendo e nomeando, concedendo legenda, pessoas aqui e ali, formando diretórios cartoriais, sem nenhuma raiz na vida política do trabalhismo, sem nenhuma raiz na vida política e na orientação do Brizola, do getulismo, enfim, do nacionalismo. Enfim, o PDT descaminhou-se, já como havia acontecido até mesmo na vida do Brizola com o PTB, que ele quis fundar e retomar no Brasil quando ele retornou do exílio. O PTB, enfim, também se descaminhou. E hoje está mais nítido e mais claro que descaminho terrível aconteceu. É que o PDT não é mais o mesmo. Tá? E tanto o Cid Gomes quanto o Ciro Gomes, enfim, as trajetórias deles são diferentes. Até nós já vimos alguns instantes importantes aí de ação do senador Cid Gomes, por exemplo. Ele teve lá no enfrentamento do Eduardo Cunha atitudes boas, dignas, corretas. O Ciro Gomes também já colocou certas questões aí no debate político também interessantes, mas o conjunto da sua trajetória não é o trabalhismo, muito pelo contrário. Eles vêm lá da arena, depois do PSDB, depois de diversos outros partidos aí, nunca no trabalhismo. Aliás, Brizola achou que ele pudesse, que até a candidatura de Ciro pudesse ser um caminho um tempo atrás, depois se decepcionou no meio da campanha e saiu da campanha dele antes das eleições. Era que não surpreendeu este voto que o senador deu e outros integrantes da bancada do PDT. O que é estarrecedor é que ninguém foi chamado a atenção, ninguém foi punido. Votar contra a Previdência Social, votar pela privatização do saneamento, votar contra a legislação trabalhista, ora, isso é um atentado ao trabalhismo, atentado ao que foi o PDT nos tempos de Brizola, atentado ao brizolismo. Não, ninguém ser chamado a atenção, ninguém ter sido punido, sim, isso é o estarrecedor. Você enxerga no Ciro Gomes uma figura capaz de liderar a esquerda rumo às eleições de 2022, Divaldo? Se não ele, quem pode ser esse nome para concorrer contra o bolsonarismo no campo progressista? Olha, Anderson, o Ciro já demonstrou que não tem as condições políticas de comandar projeto político de natureza popular em defesa dos interesses nacionais e dos trabalhadores, do povo brasileiro. Ele já demonstrou até um certo destempero. Ele tem aquelas características políticas de ataques para todos os lados. Eu já mencionei antes, na trajetória política dele não é no nosso campo, mas que poderia vir, como eu mencionei, Brizola chegou a acreditar nessa possibilidade dele vir para o nosso campo. Poderia ser bem-vindo no nosso campo de lutas, mas em vez dele empunhar as nossas bandeiras com nitidez, com firmeza, com coerência, ele fica no ataque pessoal, e partiu aí para um ataque à maior
liderança política no país, popular, Lula partiu para o ataque ao Partido dos Trabalhadores, o partido mais organizado, mais avançado no campo popular e das esquerdas, de maneira que esse procedimento não apenas não o qualifica para comandar um processo eleitoral no país, mobilizar o povo brasileiro, como realmente o coloca em condições aí de muito atrito com o setor popular. Enfim, e de questionamento. A que servem esses ataques dele? A que servem essas críticas dele destemperadas? À esquerda, ao progressismo, certamente que não. As lutas populares, sociais do povo brasileiro, nacionais do povo brasileiro, certamente que não. Era que essa altura não é possível compreender que o Ciro Gomes venha a desempenhar esse papel. Certamente não será ele a desempenhar esse papel. Qual será? Hoje, a liderança popular no Brasil, mais expressiva, com capacidade de falar ao povo, mobilizar o povo, é o Lula. Apesar de que ainda carrega restrições de muitos setores da vida brasileira, o próprio PT carrega essas restrições, mas a luta política e a defesa dos interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores, está marcando realmente um novo momento na vida do PT e na vida do Lula. Lula tem demonstrado aí compreensão do papel do Estado Nacional, a relação com os Estados Unidos, ele viu o papel do Império, que antes ele não via, o papel da TV Globo, que antes ele não via, achava que era coisas do Brizola. Ele agora está compreendendo isso, o PT está compreendendo, de maneira que o Lula, na luta política, e o PT poderão superar as resistências que ainda marcam, mas atualmente é a maior liderança popular do Brasil. Se é o melhor candidato em 2022, somente poderá ser visto mais próximo dessa disputa eleitoral. Para encerrar, Vivaldo, dá para se vislumbrar uma saída para o nosso país no curto prazo? O que deve ser feito para que possamos superar todo esse retrocesso civilizatório? Bom, Anderson, a saída para o Brasil já está plantada, que é a resistência a tudo de ruim que o bolsonarismo está fazendo ao Brasil e ao povo brasileiro, aos direitos do povo brasileiro. Em cima disto é que deve ser assentada a saída, e ela já está plantada nisso aí. É avançar nessa resistência, mobilizar o nosso povo, dirigir realmente a luta política do Brasil agora, em cima dos direitos do nosso povo, ampliar a legislação trabalhista. Você veja que, infelizmente, os 13 anos do PT no governo não avançou nos direitos trabalhistas do povo brasileiro. Nem as 40 horas conseguiu implantar. Temos que implantar as 40 horas de imediato. Temos que avançar na organização da Previdência Social, temos que avançar na questão da gestão da empresa, na cogestão da empresa, nos direitos do povo brasileiro, na cogestão da empresa, na direção da empresa. Nós temos que avançar na participação dos trabalhadores, no resultado do seu trabalho, nos lucros da empresa. São coisas que a Europa fez muito bem. A legislação trabalhista no Brasil, a partir da Revolução de 30, ela foi das mais avançadas do mundo. Foi, inclusive, copiada em muitas partes do mundo. Mas o Brasil parou no tempo. Desde o presidente João Goulart, que implantou o 13º salário, o Estatuto do Trabalhador Rural, não se avançou nos direitos dos trabalhadores. Nada avançou mais. A Constituição avançou em umas questões aqui e lá, mas direito novo não se criou. Então, agora está na hora de avançar nos direitos dos trabalhadores. A Europa já deu essa experiência da questão da cogestão pelos trabalhadores das empresas, as grandes vantagens que isso traz até para o setor empresarial e para a economia, a participação nos lucros, que inclusive traz vantagem do sistema produtivo, mudar realmente as relações aí, produtivas de trabalho. Enfim, é preciso avançar muito e é preciso apresentar esse projeto de que há
uma força política capaz de resistir e de fazer propostas de avanço para o Brasil. A saída está por aí. Como eu mencionei anteriormente, a saída não é unir as forças pelo alto, as cúpulas, é levar as bandeiras de mobilização do povo brasileiro. Nós não podemos deixar, como aconteceu nos últimos anos, aí com o bolsonarismo, que parte do nosso povo passe para o outro lado, seja enganado, ludibriado, aproveitando essa resistência, aproveitando tudo de ruim que eles estão fazendo, mostrar, né, que o povo brasileiro não pode ser mais enganado. De maneira que um projeto nacional, definindo e avançando nos direitos do povo brasileiro, é o grande caminho que nós temos que apontar. E tudo isto já está implantado, assentado na resistência que o povo já está fazendo a tudo de ruim que se abate sobre o Brasil. Vivaldo Barbosa, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você, a todos os companheiros aí. Foi importante o que nós conversamos aqui, o conteúdo da nossa conversa. Vocês aí realizam esse trabalho extraordinário, mantendo essa janela, uma janelinha aberta para a voz do povo brasileiro. E enquanto vocês estiverem atuando, trabalhando essa janela de comunicação para o povo brasileiro, as nossas esperanças não vão se esmaecer. Até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e ex-secretário de Justiça do governo Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, Vivaldo Barbosa. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até lá!